Jesus Cristo, Salvador ou Profeta? Embora seja uma figura central tanto no cristianismo quanto no Islã, a maneira como ele é interpretado em cada religião não poderia ser mais diferente. Para os cristãos, ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Para os muçulmanos, Isa é um dos maiores profetas, mas não divino. Quais são as implicações dessas diferenças? Hoje, vamos explorar 10 diferenças surpreendentes entre o Jesus dos cristãos e o Isa dos muçulmanos. Fique conosco até o final para descobrir como essas visões moldam cada fé. Começamos explorando uma questão central. Jesus é o Filho de Deus ou apenas um profeta? No Islã, Jesus, conhecido como Isa, é visto como um dos maiores profetas enviados por Alá. Ele é profundamente respeitado por sua pureza, fidelidade e pelo papel especial que desempenhou como mensageiro divino. O Alcorão o descreve como alguém agraciado com milagres impressionantes e uma sabedoria incomparável, mas sempre como um servo dedicado de Deus. A crença islâmica, fundamentada em passagens como a Surata 112, versículo 3, enfatiza que Alá é único, indivisível e sem filhos ou parceiros. Para os muçulmanos, essa unicidade absoluta é o coração do monoteísmo, e atribuir qualquer filiação a Deus seria considerado um desvio grave. Por outro lado, no cristianismo, Jesus é mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Essa crença, sustentada pela doutrina da Trindade, apresenta Jesus como a segunda pessoa de um mistério divino que une Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é reconhecido como aquele que compartilha da mesma essência divina do Pai, vindo ao mundo para trazer redenção e reconciliação à humanidade. Os evangelhos descrevem essa relação especial ao narrar que Deus, por amor ao mundo, enviou o seu Filho único para oferecer vida eterna aos que nele creem, como mencionado em João, capítulo 3, versículo 16. Para os cristãos, essa verdade é a base da fé e o ponto de partida para uma relação íntima com o Criador. Jesus não apenas revelou o caráter divino ao mundo, mas também demonstrou, por meio de sua vida e obra, o poder transformador do amor de Deus. Passando para a segunda diferença, surge outra pergunta importante. Jesus Cristo também é Deus? No Islã, Jesus é considerado um profeta especial e um homem inteiramente humano, escolhido por Alá para transmitir sua mensagem. Ele é descrito como um mensageiro de Alá, um sinal de sua palavra e um sopro de seu espírito enviado a Maria. Essa visão é reafirmada na Surata 4, versículo 171, que orienta os fiéis a não ultrapassarem os limites da religião e a reconhecerem Jesus em sua humanidade e missão profética. Para os muçulmanos, qualquer atribuição de divindade a Jesus contradiz a crença no monoteísmo absoluto. A doutrina islâmica rejeita de forma clara a Trindade, enfatizando que Alá é único, indivisível e sem parceiros ou filhos. Por outro lado, no cristianismo, a resposta a essa pergunta é um enfático sim. Jesus é visto como Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que veio ao mundo para revelar a plenitude do amor e da justiça divinos. Os cristãos reconhecem em Jesus não apenas a imagem do Deus invisível, mas o próprio Deus caminhando entre os homens, oferecendo salvação e redenção. Logo no início do Evangelho de João, Jesus é descrito como o Verbo, que estava com Deus e era Deus, uma afirmação que solidifica sua divindade. A crença de que Jesus é Deus não é apenas uma ideia teológica, mas o fundamento de uma fé viva que transforma vidas. Para os cristãos, a divindade de Cristo é o que torna possível a reconciliação entre Deus e a humanidade, e sua vida é um testemunho da graça divina manifestada no mundo. Chegamos agora à terceira diferença, que diz respeito à frequência com que Jesus é mencionado nas Escrituras. No Alcorão, Jesus é chamado de Isa e mencionado cerca de 25 vezes pelo nome. Ele é frequentemente acompanhado por títulos que destacam sua singularidade como Filho de Maria e Palavra de Deus. Esses títulos refletem o respeito e a reverência que o Islã atribui a Jesus como um profeta especial e um sinal do poder de Alá. No entanto, as escrituras islâmicas negam explicitamente sua divindade e sua crucificação, enfatizando seu papel como servo e mensageiro de Deus.
Já na Bíblia, Jesus ocupa uma posição central e é mencionado centenas de vezes, com cerca de 900 ocorrências na versão Almeida. Mais do que números, o teor dessas menções celebra aspectos fundamentais da fé cristã: sua divindade, sua morte na cruz e sua ressurreição. Para os cristãos, essas menções não são apenas históricas, mas espiritualmente transformadoras, revelando a plenitude de quem Jesus é, o Filho de Deus que trouxe salvação ao mundo. Essa diferença no conteúdo e no foco das Escrituras reflete os papéis profundamente distintos que Jesus desempenha no cristianismo e no Islã. Enquanto o Alcorão o apresenta como um profeta de grande importância, os evangelhos o exaltam como o coração da fé, a encarnação do amor divino e o salvador da humanidade. Agora, entramos na quarta diferença, que aborda um tema profundamente significativo para ambas as tradições: a crucificação de Jesus. No Islã, há uma perspectiva muito diferente sobre esse evento. Segundo a Surata 4, versículos 157 e 158 do Alcorão, aqueles que afirmam ter matado Jesus estão enganados. A escritura islâmica explica que Deus poupou Jesus desse destino, elevando-o diretamente ao céu, enquanto apenas pareceu aos inimigos que ele havia sido crucificado. Para os muçulmanos, essa narrativa protege a honra de Jesus como um profeta íntegro e reafirma o poder absoluto de Alá, que intervém de forma soberana em sua criação. Já para os cristãos, a crucificação é o ponto central da fé. Nos evangelhos, encontramos relatos detalhados sobre a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia. Esse evento é considerado indispensável para o plano de salvação. O sacrifício de Jesus é visto como a expressão máxima do amor de Deus, uma oferta perfeita que paga pelos pecados da humanidade e abre o caminho para a reconciliação com o Pai. Essa diferença não é apenas teológica, mas transforma a maneira como cada tradição enxerga o papel de Jesus na história da salvação. Para os cristãos, a questão é existencial: sem a cruz, não há redenção. Já no Islã, a ausência da crucificação reflete a ênfase em um Deus que age diretamente para proteger seus mensageiros e demonstrar sua grandeza. Mas como entender o impacto dessa divergência no coração das crenças de cada religião? É o que continuaremos a explorar depois dos nossos comerciais. Dando sequência ao impacto da crucificação, a quinta diferença surge naturalmente: a ressurreição de Jesus, um divisor de águas entre o cristianismo e o Islã. No Islã, como Jesus nunca morreu, a ideia de ressurreição não faz parte de sua história. A crença islâmica de que Alá o elevou diretamente ao céu preserva sua honra e evita o sofrimento que seria incompatível com a grandeza de um profeta. Já no cristianismo, a ressurreição de Jesus é o ápice da fé. É nela que os cristãos encontram a maior prova de sua divindade e a certeza de sua vitória sobre o pecado e a morte. A Bíblia ensina que, sem a ressurreição, a fé cristã seria em vão, como enfatizado na primeira carta aos Coríntios. Para os cristãos, a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a base de toda a esperança de salvação, pois ela garante a reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna. Essa diferença altera profundamente a maneira como cada religião entende a missão e o propósito de Jesus. No cristianismo, sua vida culmina na ressurreição, um ato que transforma a história e oferece uma nova esperança à humanidade. No Islã, sua missão termina de forma digna e honrada, preservando seu papel como profeta, mas sem a centralidade que a ressurreição tem para os cristãos. Se essas reflexões estão te ajudando a compreender mais sobre as diferenças e riquezas das tradições cristã e islâmica, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Agora, vamos seguir para a sexta diferença. Dando continuidade às diferenças marcantes entre cristianismo e Islã, chegamos à sexta questão: a promessa de um ajudador, que revela visões profundamente contrastantes sobre o futuro após a missão de Jesus. No Islã, muitos muçulmanos entendem que a promessa de Jesus sobre o envio de um ajudador se refere a Maomé, considerado o último e maior profeta de Alá. Para eles, Maomé veio como o selo da profecia, trazendo a mensagem final de Deus para a humanidade.
Essa interpretação reforça a visão islâmica de que o ciclo de revelações divinas culminou com Maomé e que ele completou o trabalho iniciado por Jesus e outros profetas. No entanto, essa leitura não encontra sustentação nos textos cristãos, que apresentam um entendimento bem diferente. No cristianismo, Jesus garantiu que enviaria o Espírito Santo, chamado de Consolador ou Ajudador, para habitar com os crentes e guiá-los em sua caminhada de fé. Essa promessa é central para os cristãos e foi cumprida no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, como narrado no livro de Atos. O Espírito Santo não é apenas uma força divina, mas a própria presença de Deus entre os cristãos, capacitando-os com sabedoria, coragem e direção para viverem e proclamarem o Evangelho. Essa diferença reflete mais do que visões distintas sobre o ajudador. Ela revela a maneira como cada religião entende a continuidade da missão de Jesus. Para os cristãos, o Espírito Santo é a garantia de que Deus permanece próximo e ativo em suas vidas. Para os muçulmanos, Maomé é o profeta que conclui o plano divino, trazendo a mensagem final de Alá à humanidade. Agora, vamos à sétima diferença. Ao seguirmos nesta comparação cristológica entre o cristianismo e Islã, chegamos a uma questão que sempre desperta admiração: os milagres de Jesus e como eles são interpretados por cada tradição. No Islã, Jesus é reconhecido como um profeta que realizou milagres extraordinários, mas esses feitos não são vistos como evidências de sua divindade. Para os muçulmanos, os milagres de Jesus são demonstrações do poder absoluto de Alá, que o escolheu como instrumento para revelar sua misericórdia e bondade à humanidade. Curar cegos, purificar leprosos e ressuscitar mortos são exemplos frequentemente mencionados no Alcorão, mas sempre atribuídos à vontade e ao poder de Deus, enquanto Jesus é um canal e mensageiro especial, mas inteiramente humano. No cristianismo, os milagres de Jesus têm um significado muito mais profundo. Eles são vistos como provas claras de sua divindade e revelam seu domínio absoluto sobre a natureza, a vida e a morte. Os evangelhos estão repletos de relatos poderosos, como quando Jesus caminhou sobre as águas, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões e trouxe Lázaro de volta à vida. Em momentos como esse, Jesus não apenas demonstra seu poder, mas também afirma ser a ressurreição e a vida, oferecendo esperança eterna àqueles que nele creem. Essas visões contrastantes nos ajudam a compreender o papel único que Jesus ocupa em cada religião. No Islã, ele é um profeta que reflete a grandeza de Deus, enquanto no cristianismo, ele é o próprio Deus encarnado, cuja compaixão e poder transformam vidas e revelam o coração divino. E essa diferença nos conduz a uma questão ainda mais profunda: como o cristianismo e o Islã entendem a condição humana e o caminho para a reconciliação com Deus? No Islã, a ideia do pecado original não faz parte da teologia. Cada pessoa nasce em estado de pureza, conhecida como fitra, e é plenamente responsável por suas próprias ações ao longo da vida. Quando alguém erra, o caminho para o perdão está aberto por meio de um arrependimento sincero e da submissão à vontade de Alá, sempre reconhecendo sua misericórdia e a autoridade de Maomé como o último profeta. O Islã coloca a ênfase no esforço humano e na responsabilidade individual para alcançar a reconciliação com Deus. No cristianismo, o pecado original é uma das doutrinas centrais que molda toda a compreensão da humanidade. Desde a queda de Adão e Eva, a natureza humana é considerada inclinada ao pecado, e todos herdam essa condição. Essa separação inicial entre Deus e a humanidade é vista como algo que só pode ser restaurado por um ato divino de redenção. É aí que Jesus Cristo, na perspectiva cristã, se destaca como o Salvador perfeito. Ele voluntariamente assumiu o peso do pecado da humanidade e ofereceu sua vida como sacrifício, reconciliando o homem com Deus de maneira plena e definitiva. Essas visões tão opostas revelam as diferentes maneiras pelas quais as duas religiões abordam a natureza humana e a relação com o divino. No Islã, a busca pelo perdão é uma responsabilidade individual. No cristianismo, ela depende totalmente da obra redentora de Cristo. Agora, a próxima diferença aborda a segunda vinda de Jesus,
Um evento esperado tanto pelos cristãos quanto pelos muçulmanos, mas com interpretações diametralmente opostas. No cristianismo, a segunda vinda de Jesus é considerada o clímax da história da salvação. Ele retornará em glória como o juiz supremo para avaliar vivos e mortos, recompensando os justos com a vida eterna e condenando o mal de uma vez por todas. O livro de Apocalipse apresenta uma imagem poderosa e simbólica desse momento, descrevendo Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e vestes banhadas em sangue, sinalizando sua vitória final sobre o pecado e a morte. E assim o reino eterno será estabelecido, e a justiça e a paz prevalecerão para sempre. Já no Islã, a visão sobre o retorno de Jesus é profundamente diferente. Os muçulmanos veem Jesus como uma figura essencial no fim dos tempos, mas não como o Salvador ou o juiz final. No Alcorão e em hadiths, tradições islâmicas, ele é esperado para retornar à terra como um defensor do Islã, reafirmando-o como a verdadeira religião. Jesus derrotará o Dajjal, o anticristo islâmico, que será um enganador maligno tentando desviar a humanidade. Após essa vitória, Jesus governará o mundo por um período de 40 anos, trazendo paz e justiça. Nesse cenário, uma figura igualmente importante é o Mahdi, cuja presença é central no fim dos tempos para os muçulmanos. No Islã xiita, o Mahdi é identificado como Muhammad al-Mahdi, o 12º imã, que teria desaparecido misteriosamente no século IX e aguarda o momento certo para reaparecer. Ele será o líder que trará a justiça divina e unirá a comunidade islâmica. No Islã sunita, o Mahdi é visto como um líder justo que surgirá no futuro, sem associação direta com linhagens específicas, mas com a missão de restaurar a verdadeira fé e preparar o mundo para o juízo final. Enquanto no cristianismo a segunda vinda de Jesus é o centro de toda a expectativa escatológica, no Islã ele é visto como uma figura complementar ao Mahdi, ambos desempenhando papéis essenciais na restauração do plano divino. Por fim, a 10ª diferença destaca a singularidade de Jesus, um ponto em que Islã e cristianismo compartilham admiração, mas divergem profundamente em sua interpretação. No Islã, Jesus, ou Isa, é único entre os profetas. Ele é mencionado como alguém que nasceu de forma milagrosa, sendo concebido pela Virgem Maria sem a intervenção de um pai humano. É chamado de Palavra de Alá e Espírito vindo dele, títulos que não são atribuídos a nenhum outro profeta. Além disso, acredita-se que ele realizou milagres extraordinários, como curar leprosos, devolver a visão aos cegos e até trazer mortos de volta à vida, mas sempre pelo poder concedido por Alá. No entanto, sua singularidade não ultrapassa os limites do papel de mensageiro. Ele é respeitado como um ser humano perfeito, um exemplo de pureza e submissão a Deus, mas sem qualquer atributo divino. No cristianismo, a singularidade de Jesus brilha com um esplendor ainda maior. Ele é o cumprimento de antigas profecias, predito pelos profetas como o Messias prometido. Seu nascimento milagroso de uma virgem foi o início de uma vida sem pecado, dedicada a proclamar o reino de Deus. Jesus realizou sinais e maravilhas que testemunham sua autoridade divina. Curou enfermos, acalmou tempestades, caminhou sobre as águas e ressuscitou mortos. Mas sua singularidade vai além de suas ações. Ele morreu na cruz como o sacrifício pelos pecados da humanidade, um ato de amor e obediência ao Pai. 3 dias depois, ressuscitou, sendo visto primeiro por mulheres, depois por discípulos e, finalmente, por mais de 500 pessoas. Sua ascensão ao céu marca a promessa de sua volta em glória para completar a redenção de toda a criação. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Ao longo dele, exploramos 10 diferenças que mostram como o Islã e cristianismo entendem a figura de Jesus. Essas diferenças refletem as crenças fundamentais de cada religião, moldando como seus seguidores vivem e se relacionam com o divino. Vimos que para o islamismo, Isa ou Jesus é um grande profeta, um exemplo de virtude e obediência a Alá. Por outro lado, o cristianismo tem algo único entre as demais religiões.
Ele declara que Deus veio até nós em Jesus, assumindo nossa humanidade e oferecendo salvação a todos. Essa verdade, para nós cristãos, é a maior revelação de amor de Deus. Assim, ao explorarmos essas diferenças, espero que possamos refletir juntos sobre a pergunta que Jesus fez a seus discípulos: E vocês, quem dizem que eu sou? Para os cristãos, essa resposta transforma tudo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa reflexão inspire você a considerar quem Jesus é em sua própria vida e o que ele significa para você. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para continuar recebendo esses temas ricos e transformadores. Até a próxima!